Queridos, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Uma rápida observação. Êxodo 12, versículo 25 até o 27. E acontecerá que, quando tiveres entrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, que guardareis este culto a votar, que guardareis este culto. E quando vossos filhos vos disserem, na verdade será uma pergunta, que eles perguntariam, que ritual é este vosso? Olha, e o 27, e vos respondereis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, o qual passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ou seja, aquele culto é tão tremendo e aquilo soava tão forte que todas as vezes que os pais falavam isso, e desde do princípio, quando o próprio Deus o instruiu, os pais a falar isso, eles mesmos inclinou e adoraram. Eles mesmos fizeram o proscúnio e eles mesmos fizeram inclinar, que seria a expressão grega, o kupsas. Guerreiros, observa que é um contexto onde Deus tira o povo do Egito, ali, e na saída, isso é, no Êxodo. É por isso que o segundo livro que você tem na Bíblia chama Êxodo, uma expressão grega que quer dizer saída, a sua passagem. Isto é, a passagem do próprio povo israelita, denominado como povo hebreu, que está saindo das garras de Faraó, que Deus, com mãos fortes, com os braços fortes, os tira, os resgata de lá por intermédio do próprio Moshe, o líder de Moisés. Observa o que me chama a atenção também, que isto aqui é a própria ceia. Isto aqui é o próprio culto voltado para a ceia, em memória de mim. Cristo sabia porque ele estava falando isso. O próprio Paulo, nas cartas de Paulo, entre outras passagens, identifica e mostra perfeitamente isso, que aqui era a ceia que eles estavam participando. Aqui é a base também da própria ceia. É claro que isso requer um olhar analítico, requer um olhar minucioso e um olhar detalhista. Observa a tal pergunta, irmãos. Eu só quero aqui fazer a observação na tal pergunta, na parte final do versículo 26. Que culto é este? Vosso ou para vós? E aqui eu coloquei em escrita hebraica. O hebraico se escreve da direita para a esquerda. Quem está por dentro sabe disso. Agora observa que eu vou fazer a transliteração. Transliterar é você escrever na mesma língua que você está lendo. Traduzir já é você traduzir para outra língua. Eu vou fazer a transliteração. E observa que aqui seria o começo da pergunta, Seria o mar. Aqui seria o mar. Aqui seria o rodar. Vou dar. Vou dar. Aqui o mar que é o me, o kamet, e aqui é o re, fica mar. Aqui já é mais uma vez o ra, que é o reit, o kamet. Aqui é um ai, que é apenas uma vírgula, tá de lá. Aqui já é o patá furtivo, junto com o chevá ali, aí fica um A para cima. Aqui já é o bet, sem o ponto dentro, que é o dagesh, sem o ponto dele, ele fica vet, som de V. Aqui esse ponto em cima é o vav, ou melhor dizendo o rolling, o rolling, que é o O, forte. Aqui mais uma vez é o mesmo patar, que são as vogais fortes, o A forte. Aqui é o Dalit, que é o D, aqui é o
Kamet, que é o Lá não forte. E aqui é o Rei, mais uma vez. Vou dar a tal pergunta: que é este culto? Ou que culto, né, é este? Que aqui é a expressão Rá, Rei mais Patá, que é o Lá fraco. Aqui, ó. Rá. Aqui já é o Zai. Aqui, ó. Aqui é um daguejo que pede para ser duplicador. Aí fica 2D. Aqui já é mais uma vez o Rho, aqui ó, que foi dessa mesma maneira, que é um forte. Aqui já é o Ave, que em vez de ser uma vírgula para o lado direito, inclinado para o lado direito, como o Ain, é para o lado esquerdo. Aqui. E aqui é o Tav. E a tal pergunta: que culto é este, né? Ou esta, dependendo do contexto, para vós? Lá, que seria a preposição, aqui é lambde, com patá, que é o A forte, com kamet, melhor dizendo, que é o A forte. Destacando aqui, isso aqui é o destaque da expressão forte. E aqui é o ren, né? Que seria o raf ali. Aqui é o segolo, que é um E fraco. E aqui é o men sofite, que é a parte final. Que culto é este para vós? Olha aí, ó, que expressão tremenda. Aqui, ó. Que ou que, né? Poderia ser que. Que ou que, né? Culto, aqui é essa expressão aqui, ó. Avodar. Que culto, que dependendo que ritual, que serviço religioso, que liturgia. Liturgia, que culto, que serviço. O que liturgia, né? É essa. Aqui é razote, que é este, ou esta. Lahem, para vós, né? A preposição lá e aqui rem, que seria o votado ali plural, né? Pronome pessoal ali pluralizado. Para vós. Que culto é este para vós? E aí, meu querido, o que me chamou a atenção é que o próprio Deus o instruiu os seus pais naquele tempo, dentro do contexto judaico, toda vez que ele estivesse dentro deste cultuar maravilhoso, que é a ceia do Senhor, ali todo aquele, como eu disse, um olhar analítico, sabe que Êxodo 12 está voltado para a ceia, ali do Senhor. Por isso que muita propriedade de Deus falou: fazer memória de mim. E é por isso que em toda passagem você vê que isso é um memorial. Isso aqui também é um memorial. E você vai ver os elementos que era o tipo de Cristo, que era o antítipo. É claro, isso já é outra questão mais aprofundada. E toda vez que ele estivesse envolvido neste culto, envolvido nesse trabalho de adoração e de inclinação, e os seus filhos ouvissem, a tal pergunta tinha que soar dos lábios deles. A tal pergunta tinha que sair dos lábios deles. O tal questionar, o tal indagar, o tal perguntar. Observa que a problemática do século hoje atenta para isso. A problemática do século é, primeiro, filhos que não perguntam e pais que não respondem. Pegou aí? Filhos que não têm o que perguntar. E se tem, eles estão voltados para o outro lado e não perguntam, não questionam, não indagam. Filhos que não perguntam e pais que não respondem.
pais que não respondem. Observa que muitos estão voltados para outros lados. Faz tudo, menos muitas das vezes o concentrar em um culto. Faz tudo, menos um concentrar num ritual. Faz tudo, menos um concentrar num trabalho litúrgico, num trabalho religioso, num trabalho que o próprio Deus apraz, que o próprio Deus se alegra. E os filhos hoje não têm tempo para perguntar, não têm tempo para questionar, porque a sua tal mentalidade, observa que isso Deus instituiu como pedagogia. É o Deus que instituiu essa pedagogia, esse ensinamento. Vós pais, passa para os filhos. Lembra daquela outra passagem que Deus ordena? Inculcarás na mente dos teus filhos. Só que essa é a problemática, porque filhos hoje já não perguntam e pais hoje já não respondem. Filhos, porque muitas das vezes eles não atentam para o trabalho cultural, para o trabalho religioso, para o trabalho litúrgico. De outro lado, pais, tem filhos que até perguntam, pais, só que tem pais que não estão aptos para responder. E tem pais que até questionam os filhos, mas tem filhos que não querem saber mais de nada, não quer saber sobre isso, quer saber de tudo dentro do mundo secular, mas nada que se trata de culto, nada que se trata de Deus, nada que coloca a área teocrática, ele não quer saber disso. Tudo dentro do contexto secular. Agora, religioso ele não quer. E essa é um grande sucesso que o próprio Cristo, Deus, melhor dizendo, Deus que instituiu, Deus que estabeleceu, foi ele que falou, olha, quando seus filhos perguntar, vou dar razote lá, hein? Vocês respondem. Isso foi quando Deus nos livrou, isso foi quando Deus nos libertou. Fazemos isso como memorial. Observa se não é um culto de ceia. Fazemos isso como memorial. Comemos o pão, os pães ázimos, comemos apressadamente, porque não queremos mais lembrar do grande passado que tivemos, da grande angústia que tivemos, das grandes lágrimas que tivemos. Lembramos do grande trabalho maravilhoso que Deus fez com o teu braço forte de nos tirar de lá. Olha que mensagem que os pais estavam passando para os teus filhos. Os próprios pais, quando Deus o instruiu a passar esse ensinamento, a fazer essa pedagogia, eles se inclinaram e se prostraram, fizeram o proscúnio e o adoraram. Olha isso, como essa mensagem é forte. Essa mensagem é tão forte que faz você inclinar. E essa mensagem é tão forte que faz você se prostrar. Se os filhos estiverem relacionados a isso, com certeza terá inclinação. Com certeza terá inclinação para o meu Deus. Se os pais os responder com veemência, veracidade e eficiência a tal pergunta, com certeza tudo isso terá uma atmosfera de sucesso em adoração a Deus. Mas filho hoje já não pergunta. Pergunta do tipo, o que é a ceia? O que é a ceia, né? Nem muitos pais estão interessados, imagina os filhos. Tem pais que faz tanta coisa, na hora de culto vai para tanto outro lugar, o culto já não mexe mais com ele. O culto já não mexe mais com ele. Já não mexe com a alma dele, com o coração dele. Se tivemos ainda no tempo de Maria, ou se Maria, a irmã de Lázaro, tivesse em nosso tempo, ela nos ia ensinar muito sobre o culto. Marta até que não, mas Maria nos ia ensinar muito sobre o culto. Aquela mulher que é considerada como a prostituta, ela nos ensinaria muito sobre o culto. Moshe nos ensinaria muito sobre o culto, porque em Êxodo 19, quando muitos não quis cultuar, ele sozinho cultuou, ele e o monte. Cristo estava com a mente tão elevada quando ele disse, se ninguém me clamar, as pedras me clamarão. Então, pessoas já não são interessadas mais no culto. E se o próprio pai não está interessado no culto, você acha que o filho também vai estar interessado? Não, perguntas do pai, o que é o batismo? O que é o batismo? Se o pai não está interessado, você acha que o filho vai estar interessado?
pergunta do tipo, o que é Cristo? O que é Deus para você? E o Cristo? Isso é tão tremendo, que o próprio Cristo ensinou os discípulos a perguntar: quem eu sou para vós? Quem eu sou para vós? Uns dizem eu sou o profeta, uns dizem eu sou Jeremias, uns dizem eu sei o Cristo. Quem é uns para vós? Eu que eu sou Elias, quem sou eu para vós? Então as perguntas têm que ser feitas. As perguntas, se o próprio pai muitas das vezes não está interessado, você acha que o filho vai se interessar? A problemática do século, não quero também jogar ou deixar preso isso apenas dentro da área religiosa e eclesiástica, mas muitas coisas que faz bem para a nossa moral, que faz bem para a nossa área da ética e traz bons comportamentos para a nossa vida, muitos de nós não perguntam. Será que os filhos vão perguntar? Será que os filhos vão interessar? Se tem muita coisa roubando a atenção. Se tem muitas coisas roubando a atenção. E este culto era tão tremendo, Deus estava falando, este culto vai ser tão tremendo que os seus filhos vão perguntar. E quando vocês responder com veemência, quando vocês responder com veracidade, com certeza vai ter inclinação e também vai ter adoração, amigo. Guerreiros, que não deixamos o culto sair da nossa alma, que não deixamos o culto sair do nosso coração, que não deixamos o culto sair de dentro de nós, para que nós podemos desfrutar mais ainda do nosso Deus, o que é realmente cultuar Ele, e o que é realmente saber o que Ele fez na minha vida. Quando os filhos entenderam e entendiam, voltado para o passado, o que Deus tinha feito na vida deles, não tinha como eles se inclinar e não tinha como toda a assembleia, toda a eclesia, todo o carralo se prostrar diante de Deus. Faz essa observação, assim como eu fiz. Que esse rápido estudo possa ficar guardado em teu coração.